Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, mamãe, sejam bem-vindas. Hoje aqui nós temos uma convidada muito especial, uma amiga minha de longa data, a doutora Camila. Eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, falasse sua especialidade. Eu sou Camila, eu sou pediatra e endócrino pediatra e também eu tenho uma pós-graduação em nutrologia. E eu atendo aqui em São Paulo, capital, presencial e também faço telemedicina. Maravilha. Depois, no final do vídeo, nós vamos deixar o contato, o Instagram, tudo, para quem quiser procurá-la. Hoje nós selecionamos alguns temas aqui para poder conversar. As mães deixaram na caixinha na semana passada. E vamos começar falando um pouquinho sobre a puberdade precoce, que foi o que elas mais perguntaram. O que é essa tal de puberdade precoce? Essa puberdade precoce é um dos principais motivos de consulta no consultório. A puberdade precoce... acontece, a puberdade primeiro, são as mudanças que acontecem no corpo da criança, transformando a criança num adolescente e num adulto, né? Então, para gerar essas características sexuais de adulto, né? Preparar o corpo para uma fertilidade futura. A idade normal de acontecer, nessa geração que eu brinco, é uma geração mais adiantada do que as demais, do que as anteriores. As meninas podem começar a desenvolver a partir de 8 anos, esse já é o normal. E os meninos a partir de 9. Então, a gente considera a puberdade precoce quando acontece antes dessa idade. Então, meninas antes dos 8 anos e meninos antes dos 9 anos. Aí, como que a gente vai identificar se é uma puberdade precoce ou não, né? Os primeiros sinais de puberdade acontecem na menina, é o primeiro sinal da mama. Começa o broto mamário, às vezes começa com uma dor na mama, aí depois começa o broto mamário e em seguida deve vir os pelinhos da parte íntima. E no menino a gente começa a notar pelo aumento do volume do testículo. E aí em seguida vai vir os pelinhos pubianos também. Eu acho muito interessante porque antigamente, até quando a gente fazia lá a faculdade, né, se falava que a puberdade era mais tarde. Agora, 8 anos, eu fico até um pouco assim chocada, porque você olha uma criança de 8 anos hoje em dia, é um bebê, né? E muitas crianças hoje já estão ali, as menininhas, né, começando a ter mama e tudo mais. Brinco, acabaram de nascer, quase, e já estão desenvolvendo. Essa mudança aconteceu por conta da mudança do padrão do estilo de vida, né? Então, mudou muito a nutrição das pessoas. O hormônio tem interferência? E o ambiente também. No sentido do hormônio na alimentação? Isso, que nem a gente sabe, né? Em granja ou muita soja, isso tem interferência? Isso favoreceu a puberdade precoce? Sim. Das crianças. São vários fatores. Às vezes é difícil de citar um só como responsável. E hoje em dia já tem um conceito de desreguladores endócrinos, desreguladores hormonais, que são substâncias que a gente convive no nosso dia a dia, em basicamente todos os lugares que estamos. Então, no ar que a gente respira, no solo que a gente pisa, no alimento que a gente consome, tudo tem várias substâncias químicas que, de alguma maneira, podem interferir com os nossos hormônios. Então, existe já um grupo de pesquisa assim, para esse sentido de que essas substâncias químicas podem interferir com os hormônios, inclusive causando puberdade precoce, entre outros problemas hormonais, como infertilidade, aumento do risco de câncer, outras coisas que vêm sendo detectado com maior frequência, maior número nos últimos anos. Então, às vezes é difícil falar, olha, é o hormônio que está no frango, é o ovo daquele específico. Tem uma mãe que perguntou na caixinha, é da comida? Que por isso que minha filha está começando a ficar mocinha agora, com 9 anos? É de tudo, porque se a gente pensar, não é tão simples assim. Essa resposta não é simples, ela é bem complexa, porque tem toda uma rede por trás. Então, o frango, ele tem uma alimentação específica. Muitas vezes essa alimentação, por exemplo, é à base de soja. A soja tem substâncias que são isoflavonas, são bem parecidas. A gente considera como fitoestrógenos, são estrógenos, hormônio feminino de origem vegetal, e age no nosso corpo no mesmo receptor. Então, às vezes, esse frango ele tem essa alimentação à base de soja, ou dependendo da procedência ali, né, dessa criação, também pode ser dado hormônio. Então, por isso que eu falo, tem que ter bastante cuidado com tudo que a gente consome, principalmente dessa parte de alimentação, para consumir de alguma procedência, que daí a gente tenta diminuir um pouquinho o risco desses contaminantes ambientais. Às vezes também o solo pelo qual os animais estão pode estar contaminado, porque o solo está contaminado, a terra, a água. Esse é um processo que, às vezes, até lugares distantes de fábricas, onde haveria certamente a contaminação, já existe a presença de desreguladores hormonais.
lugares bem distantes. E quando as mães chegam no consultório, qual que é a principal queixa delas? É sempre a mama que está crescendo ou uma menstruação que já veio antes? Em geral, é a mama. O primeiro sinal é a mama. A grande maioria, essa é a regra. A maioria começa com a mama, e em seguida vem o pelinho, e por último vem a menstruação. Então, tem alguns pacientes que vêm assim, que já menstruaram, e aí ainda tentam ver se tem algo a fazer, menstruação com 9, 10 anos, que é precoce. Qual que é a idade ideal da menstruação? Imagina que a menina começou naturalmente com 8 anos, que já é o normal desta geração. 2 anos depois, pode vir a primeira menstruação com 10. Então, é super cedo. É muito cedo, 10 anos já ficar ali sentindo cólica, né, naqueles dias. É difícil para essa geração agora, né? Uhum. E como é que você faz o diagnóstico? Você faz o exame físico e colhe exames também, hormônios? Isso. Então, já na história, a gente tenta já coletar esses dados de quando que começou os primeiros sinais do broto mamário, ou de sensação de dor na mama, ou pelinhos, né? Porque o tempo de evolução desses sintomas também nos ajuda, né? No exame físico, a gente vê se realmente a mama já está desenvolvida, se tem pelinho, como que é a genitália, né? E aí, a gente complementa a investigação com o exame de imagem, que é raio-x de idade óssea, que é um exame super simples, que faz uma chapa, né, da mão, que avalia como que está a maturação óssea. E tem uma relação muito grande com o crescimento, com a puberdade, com essas questões hormonais. E também faz um ultrassom, que é para ver útero e ovário. E aí a gente consegue dar o parecer se está em puberdade, além dos exames de sangue também, né? Exames hormonais, para saber se está em puberdade, se precisa fazer algum tratamento. Hoje em dia, aquela regra de antigamente, que assim, a mãe falava, eu tive a minha primeira menstruação com 15 anos, então a minha filha ali por 14, 15, ela também vai ter. Isso não é mais o comum, né? Praticamente que não se aplica. Não se aplica mais. Porque existe uma tendência mesmo de cada geração menstruar mais cedo. É por isso, né? Porque o fator ambiental está influenciando bastante nessa maturação, né, do corpo. Então, antigamente, muito tempo atrás, era comum que se menstruasse com 15, 17 anos. Hoje, a idade normal da primeira menstruação é 10, mas está numa média assim de 10 a 12. Mas a gente tem visto cada vez mais uma antecipação da primeira menstruação. Isso traz um risco para a criança, né? Porque o risco de perder a infância, que já é tão curta. Sim. E aí a gente ainda aumenta o risco também de violência sexual, de abuso sexual. Algumas crianças de 12, 13 anos grávidas. E às vezes 13 anos já é o segundo filho, né, Gabi? Nossa Senhora. Já aconteceu. E tem alguma chance a puberdade precoce não ser causada por algum outro fator? Alguma outra coisa mais grave? Na maioria dos casos, quando começa numa idade assim, entre 6 e 8 anos, principalmente em meninas, a gente fala que é idiopática. Idiopática é o nome médico para dizer que não se sabe a causa exatamente, né? Não achou nenhuma causa óbvia. Mas quando em meninos, pelo menos uns 50% pode ter alguma alteração anatômica, né, que justifique essa puberdade precoce. Então, a gente faz também exame de imagem, que é uma ressonância da hipófise, para ver que a hipófise é a glândula que controla a puberdade. Então, a gente faz esse exame de imagem para saber como que está essa glândula, se tem algum defeito, alguma malformação, algum tumor ali nessa glândula que possa justificar a puberdade precoce. Mas na maioria das meninas, entre 6 e 8 anos, quer dizer, que está numa idade mais próxima de realmente começar a puberdade, é idiopático. Quer dizer, não tem uma causa muito bem definida, mas o corpo entendeu que está na hora de virar o reloginho biológico. Em crianças menores de 6 anos, geralmente tem alguma causa patológica e realmente precisa fazer essa investigação mais a fundo de achar alguma alteração neurológica, alguma coisa assim. Ou mutação genética, que às vezes pode ser. A mãe pode ter tido uma puberdade precoce, menstruou com 10 anos, e a filha também menstruar com 10 ou menos. Isso pode ser uma mutação genética. E aí, só que infelizmente a gente não consegue, na prática do dia a dia, fazer exames genéticos como gostaríamos. Então, fica assim, provavelmente uma questão genética, mas porque os laboratórios eles não fazem tanto, assim, não está tão disponível ainda. É um pouco caro, né, esse exame, né? É caro. É mais a nível de hospital, universitário, nível de pesquisa, que aí consegue fazer. Mas na prática do dia a dia, a gente fica mais pela probabilidade, alta probabilidade de ser genético.
E quais são os tratamentos para puberdade precoce? Então, o tratamento de puberdade precoce é importante até diferenciar, porque tem 2 tipos de puberdade. É uma puberdade que seria completa, por exemplo, na menina. Começa a desenvolver a mama e o pelinho. É uma puberdade completa. E aí, geralmente, a gente vai ver que um exame, que é o hormônio LH, o hormônio luteinizante, vai estar alto. Esse hormônio ele é produzido pela hipófise, né, que vai estimular, por sua vez, os ovários a começar a funcionar. Então, é como se todo o eixo hormonal tivesse ativo e realmente vai desenvolver tudo de uma vez. E tem uma outra puberdade que, às vezes, é só do pelinho. Quando aparece só o pelinho de forma precoce, a gente tem que investigar se não é só um excesso de hormônio masculino. Porque, às vezes, a causa pode ser um problema na glândula adrenal. A glândula adrenal, a gente tem 2, na verdade, que ficam em cima dos rins, que produzem alguns tipos de hormônios, inclusive os andrógenos, né, que são hormônios masculinos. Então, às vezes, um defeito nessa glândula produz muito hormônio masculino, e aí a menina pode ter pelinho antes da hora. E aí, no caso, seria só o pelinho. Então, a gente tem que saber diferenciar se é uma puberdade completa ou se é a puberdade só por conta do pelinho, porque aí o tratamento vai ser diferente para cada um. Nessa questão que é só o pelinho, um problema na adrenal, o tratamento é via oral, que a gente usa corticoide para inibir a glândula adrenal de funcionar demais. No outro, que é a maioria dos casos, né, de puberdade completa, o tratamento é com uma injeção, que é mensal, trimestral, ou agora tem semestral, para bloquear os hormônios de forma transitória, né, no período que está se fazendo o tratamento. E aí, depois de um tempo, a gente faz no mínimo de 1 ano de tratamento, mas, em geral, esse tratamento ele pode ir até uns 12 anos da idade do osso, idade óssea. E aí a gente suspende. Também a gente não quer bloquear por muito tempo e deixar essa menina fora do padrão das amiguinhas, sim, né? Sim. Todas as outras já estão bem desenvolvidas na época certa e essa menina está muito tempo bloqueada. Mas a gente pesa muito sobre, né, os benefícios de estar fazendo esse bloqueio, principalmente em relação à maturidade, em relação à previsão de altura final, para a gente não deixar a criança ficar muito imatura, os riscos, né, que a gente comentou assim, de abuso sexual, de gravidez, de forma muito precoce, e de ficar com a baixa estatura também na vida adulta. Um dos principais riscos de puberdade precoce é esse, é de baixa estatura na vida adulta. Se a gente não trata a puberdade, todo o corpo vai amadurecendo rápido demais, isso avança a idade do osso e a chance da criança ficar muito baixinha é muito grande. E quais que são as contraindicações do tratamento? Tem alguma? Pode ter algum efeito colateral? Por exemplo, você faz o tratamento e pode ter algum problema no futuro? Essa é uma dúvida bem comum, assim. Geralmente a dúvida em relação à fertilidade. Será que no futuro vou poder engravidar? Vai ter alguma questão em relação a isso? Esse medicamento que é leuprorelina ou triptorelina, que já é disponível no SUS, né? Mediante um protocolo de medicamento, ele já é utilizado há várias décadas, então a gente já tem uma certa segurança em falar que ele não afeta a fertilidade. E esse bloqueio ele é temporário. Então, enquanto está utilizando o bloqueio, os hormônios eles estão bem baixinhos, controlados. Mas depois que a gente suspende, em geral, até 6 meses depois, os hormônios já começam a funcionar tudo de novo. Inclusive, dependendo de como que a menina estava bem desenvolvida antes de começar, depois que parou, 6 meses depois, já pode ter a primeira menstruação. Então, o corpo ele volta a funcionar normalmente, então a fertilidade não é afetada por conta desse tratamento. É um tratamento bem seguro. Em geral, de efeitos colaterais, assim como qualquer medicação, tem uma lista grande, né, de Sim. efeitos adversos. Mas na prática é muito bem tolerado. Às vezes tem um mal-estar no dia que aplicou, ou na semana que aplicou, dor porque a injeção é intramuscular, né? Mas fica basicamente nisso. As meninas até esquecem de que tem que tomar a injeção, né? Porque no começo do tratamento a gente faz mensal, depois vai passando para trimestral. E agora tem uma tendência de a gente passar para semestral, porque essa medicação semestral já está começando a ficar disponível pelo SUS. Então as meninas até esquecem que tem que tomar medicação, não se queixam muito de efeitos colaterais por conta disso, não. Teve umas perguntas que mandaram em relação ao odor das axilas. As crianças que começam a ter aquele CC antes da hora, é normal? Pode ser e pode não ser. Então, eu falo, sempre preciso de uma avaliação de especialista, porque pode ser um primeiro sinal de realmente a puberdade precoce. Mas, como eu falei, essa geração ela é mais antecipada do que as demais. Então, se a gente imaginar que na menina começa a partir de 8 anos, no menino a partir de 9, cerca de 1 ou 2 anos antes, o corpo já começa a se preparar para essa
essa transição. Então, ele já está fazendo essa transição, produzindo um pouquinho de hormônio masculino, numa quantidade muito pequena, mas que já pode ser suficiente para dar o odor na axila, um pouco de acne, às vezes um pouquinho de pelinho na parte íntima. Então, tem que fazer exames para poder detectar que é só um amadurecimento mesmo do corpo leve, que não é um excesso de hormônio, que seria um problema para ser tratado. Mas hoje já é comum, assim, que a gente veja meninas entre 6 e 8 anos com odor axilar, precisando usar desodorante. E pode usar desodorante? Polêmico. Depende do desodorante. Então, muitos pais vão direto no supermercado, na farmácia, já compram o primeiro que vê, o desodorante infantil. E a gente tem que ser muito crítico em relação à escolha de tudo que a gente coloca na nossa vida, né? Do desodorante também. Não é qualquer desodorante que serve. Criança a partir de 6 anos pode usar desodorante se realmente tiver necessidade, né? Já tiver com odor axilar. Mas o desodorante ele tem que ter uma base mais natural. Então, tem alguns desodorantes que eu costumo indicar no consultório que são a base de bicarbonato, que neutraliza o odor. Ou que são a base de óleo essencial, que daí o óleo essencial tem o efeito de inibir a proliferação de bactérias na pele. Então, a pessoa vai ter o suor normal na axila, porém não vai ter o mau cheiro. E é por conta desse óleo essencial. Daí pode aplicar todos os dias, né? E também fazer as medidas de higiene, né? Roupas de algodão, que ajuda. No verão, usar camisas regata. Lavar com frequência a roupa que está usando. Não deixar no cesto vários dias. Porque senão a bactéria ela se prolifera ali naquela roupa. E às vezes pode até contaminar uma roupa e outra, né? E aí fica difícil de controlar. Então, se fizer essas medidas, acaba controlando bem o cheirinho da axila. Maravilha. E o tratamento da puberdade precoce, como que o pai e a mãe sabem que está fazendo efeito? Esse controle é feito com exames ou ela observa? Tem algum ponto que você fala, não, tem que prestar atenção nisso, que tá legal? A gente geralmente faz um controle em meninas se a mama já tá havendo uma regressão. Às vezes a menina já tá com a mama bem desenvolvida, ela não vai voltar a ficar zerada, né? Até porque a pele estica também. Mas a gente vê que a mama tá mais flácida. Antes do tratamento, a mama tá mais durinha, mais túrgida, né? Por efeito hormonal. E depois, com o tratamento, a mama começa a ficar mais molinha. Como se não tivesse nada ali, como se tivesse um vazio. E os pelinhos, eles mantêm, não vão evoluir muito, não vai aparecer novos pelos. Mas também a gente faz, então, esse controle clínico, né, visualmente, e com exame de laboratório. E a gente tem que dosar esse hormônio LH, hormônio luteinizante. No dia que aplicou a injeção, a gente faz o controle 2 horas depois dessa injeção. Aí dosa o LH 2 horas depois desse medicamento. E ele tem que estar abaixo de um valor de corte. Hoje em dia a gente usa LH menor do que 4, significa que está bem controlado a puberdade. E aí a gente consegue manter o tratamento. Se por acaso não controla bem, né, se vê que o LH ele tá alto ainda, ou que fisicamente não tá funcionando, a gente pode aumentar a dose do medicamento para ver se tem um controle. Mas a grande maioria controla bem, principalmente se já identificou nesse comecinho, né, a puberdade precoce começou agora, já foi no médico, fez exames e começou o tratamento, a grande maioria, 90% a 95%, controla super bem. Não tem grandes efeitos colaterais, é bem tranquilo. Mas quando vem 1 ano depois de ter começado a puberdade precoce, 1 ano e meio, e aí quer bloquear, aí dá mais trabalho. Aí os hormônios parece que eles estão mais resistentes. E às vezes precisa de dose dobrada para isso. E aí o risco de usar a dose dobrada é que pode interferir no crescimento. Porque esse hormônio que a gente está falando é o hormônio feminino, que ele vai aumentar na época da puberdade, vai fazer o auge, né? Vai atingir um pico de hormônio feminino. E aí, depois, nesse pico, a menina vai menstruar. Mas enquanto esse hormônio está subindo bastante, vai fazer o estirão de crescimento. Que esse estirão, tudo bem, se a gente está falando de puberdade precoce, vai ser um estirão precoce também. Mas se a gente chega lá quase nesse auge do hormônio e bloqueia, a gente pode atrapalhar esse estirão e o crescimento final. Porque o hormônio de crescimento, ele age junto com o hormônio feminino, né, os hormônios sexuais na puberdade. Então, se ele está bem no auge, a gente bloqueia, muitas vezes não dá certo e atrapalha o crescimento, aí o tratamento fica mais complexo. Que além de bloquear a puberdade, porque é necessário, porque é puberdade precoce, a gente tem que aumentar a dose e associar o hormônio de crescimento junto para regularizar a velocidade de crescimento. Você vai bloquear e estimular. Bloqueia de um lado um tipo de hormônio e estimula o hormônio de crescimento para não parar de crescer. Então, o melhor cenário identificou os primeiros sinais de puberdade, já tem que ir no pediatra, que vai fazer a primeira triagem, e daí encaminhar para o especialista para, se for necessário, fazer o bloqueio.
Por isso que é importante ter o acompanhamento com o pediatra. O pediatra, às vezes a mãe não vai perceber um pelinho a mais, uma mama, vai achar que pode ser normal. O pediatra identificou e encaminha, né? Muitas vezes eu atendo no consultório e falo, não tem pelinhos. Quando eu vou olhar bem de perto, tem pelinho lá. Nossa, eu não sabia, descobri agora. É porque às vezes a criança tem vergonha, nem deixa a mãe ficar olhando, né? A criança já toma banho sozinha, né? Põe sua própria roupa, independente. Então, olhando assim, distante, muita gente não vê. Mas são detalhes, né? As mães todos os detalhes louca agora procurando pelinho. Todos os detalhes fazem a diferença. Porque se a gente sabe, ó, começou a mama, começou o pelinho, epa, né, tem... Vamos avaliar se tá normal, se tá antecipado, bem de olho. né? Gente, eu queria agradecer muito, Camila, você ter vindo. A Camila, que é minha amiga de plantão, de longa data. E seja muito bem-vinda. Vamos combinar mais vezes para você vir. Sim, as mães mandam bastante dúvidas. A gente vai deixar aqui, gente, o @ da Camila, o número do consultório dela, para quem é aqui de São Paulo. E quem não é de São Paulo, ela faz consulta online também. Isso, faço consulta online. E eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada, muito feliz de reencontrar e de conhecer também. E de falar sobre um assunto que é bem recorrente no consultório. Então, acho que a gente realmente precisa falar sobre esses temas, porque às vezes são temas tabus, as famílias não gostam de falar, né? Tem vergonha, a gente precisa trazer luz, né, ao conhecimento dessas informações para que a ação possa ser mais rápido. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, Camila. Pessoal, muito obrigado. Vídeo todas as terças e quintas aqui no canal. E até o próximo. Tchau.